Olá, salve, salve! Vamos a mais uma aula de biologia e o nosso assunto continua sendo a herança do sangue. Vou aumentar aqui. Bom, então, aula de número 19. Landsteiner, ao observar muitos acidentes em transfusões, provou entre 1900 e 1901 que a espécie humana possui grupos sanguíneos diferentes. Notou-se em testes que as hemácias do doador, em alguns casos, aglutinavam em contato com o plasma do sangue do paciente. A partir disso, foi possível relacionar o fenômeno das reações entre anticorpos e antígenos. Os antígenos são os aglutinogênios e os anticorpos são as aglutininas. Os antígenos são todas as substâncias que nosso organismo entende como um invasor, podendo ser uma proteína ou um polissacarídeo. E os anticorpos, que são proteínas encontradas no plasma sanguíneo e têm a função de neutralizar ou destruir a substância invasora. Isso só é possível pois o anticorpo tem uma forma complementar à do antígeno, sendo a reação antígeno-anticorpo específica. O princípio usado para saber qual tipo sanguíneo pode ser utilizado em uma doação é o mesmo adotado para saber o tipo sanguíneo de uma pessoa. Se colocarmos, por exemplo, uma porção de sangue em uma lâmina, pingamos algumas gotas do soro anti-B e ocorrer a aglutinação, poderemos supor que se trata de um sangue B ou AB. Para retirar a dúvida, basta colocar anti-A e verificar se ocorre ou não a aglutinação. Caso ocorra, podemos concluir que se trata de um sangue AB, que apresenta aglutinogênio A e B. Então, aqui, a tipagem sanguínea, para verificar a presença do grupo sanguíneo de um indivíduo, são feitos testes, como se vê na imagem ao lado. Então, aqui, colocando, essa aqui é uma lâmina, são colocadas 2 gotas de sangue, e numa gota de sangue coloca-se o soro anti-A, e no outro, o anti-B. Como aqui aglutinou o sangue com o soro anti-A, o sangue é do tipo A. Já que ocorreu aglutinação no sangue com o soro anti-B, portanto, o sangue é B. Se houver aglutinação nas 2 gotas de sangue, o sangue é do tipo AB. E se não houver aglutinação, é do grupo O. Então, a tipagem sanguínea, a mesma coisa aqui. Sangue A aglutinou na presença do soro anti-A. Sangue B aglutinou na presença do soro anti-B. Sangue AB aglutinou os 2, tanto na presença do soro anti-A quanto anti-B. E o O não aglutina. Efeito Bombaim, que é o falso O. É bem interessante isso aqui. A denominação fenótipo Bombaim, ou efeito Bombaim, se deve ao fato de ele ter sido observado pela primeira vez em 1952 por Bende e colaboradores na cidade de Bombaim, que fica na Índia. Os falsos O, que são Hzinho, Hzinho, sempre identificados como do grupo O, através das técnicas tradicionais de determinação dos grupos sanguíneos, são, em última análise, indivíduos homozigotos para o A, heterozigotos para o A, homozigotos para o B, heterozigotos para o B ou do sangue AB, desprovidos da enzima que transforma a substância precursora em antígeno H. Nesse caso, os genes A e B ficam inoperantes, não sendo formados os antígenos A ou B, ou seja, os aglutinogênios.
né, nos seus eritrócitos, ou seja, nas hemácias. Mesmo que a pessoa tenha os genes para o A, E para o B ou para o B, né? Alelos referentes à síntese desses antígenos. Nessas técnicas são determinadas a presença dos antígenos A e B. A expressão dos genótipos do sistema sanguíneo ABO está relacionada com o locus gênico, denominado Hzão, existente no cromossomo 19, onde está o alelo, é Hzão dominante ou Hzinho recessivo. O alelo Hzão produz uma enzima, que é uma proteína, que transforma uma substância precursora em antígeno H, que, por sua vez, é transformada em antígeno A ou B, por ação, respectivamente, de enzimas sintetizadas sob comando dos alelos A ou B. Como o alelo izinho é inativo, não promove qualquer transformação do antígeno Hzão, que permanece presente nas hemácias dos indivíduos do verdadeiro sangue do tipo O. Então, aqui a gente tem o falso O, e ele tem, na verdade, então, quer dizer, o sangue, né? Ele tem, na verdade, o sangue ou do tipo A, ou do tipo B, ou do tipo AB. Isso pode ser explicado da seguinte forma. Um locus gênico chamado locus H, que é o local, né, onde se encontra um gene dentro do cromossomo, determinam a produção de um fator responsável pela expressão do fenótipo do sistema BO. Assim, indivíduos Hzão ou Hzinho sintetizam uma enzima que é responsável pela formação do antígeno H, transformando em antígeno A ou B, responsável pela determinação dos grupos sanguíneos A, B e AB, em testes tradicionais. Quando esse locus gênico não está presente, ou seja, em casos de indivíduos homozigotos recessivos, né, que são Hzinho, é manifestado um fenótipo de sangue do tipo O, independentemente do seu genótipo verdadeiro. Já nesse caso, que é sintetizada uma enzima inativa. Então, diante desses fatos, para se detectar se uma pessoa é realmente O ou um falso O, é necessário um teste em que é aplicado o anticorpo anti-H em uma gota de sangue. Quando há a aglutinação dessa amostra, o indivíduo possui genótipo referente ao sangue O. E quando não, é um falso O, não sendo possível se fazer a detecção de seu real grupo sanguíneo. Embora à primeira vista não pareça ser possível genitores O terem filhos A, B ou AB, isso pode ocorrer se os pais forem falso O. Tipo sanguíneo presente em uma pequena porcentagem, é menos de 1% da população. A expressão dos genótipos do sistema sanguíneo ABO está relacionada com o locus gênicos denominado H, existente em um dos cromossomos, onde está o alelo Hzão, que é funcional, o Hzinho, que é não funcional. O alelo H, dominante, produz uma enzima, que é a enzima H, que transforma uma substância precursora em antígeno H, que por sua vez é transformada em antígeno A ou B, por ação, respectivamente, enzimas sintetizadas sob o comando dos alelos A e B. Então, sendo inativo, o alelo izinho, que é responsável pelo grupo O, né, não promove qualquer transformação no antígeno H, que é inalterado. Permanece presente nas hemácias dos indivíduos do verdadeiro sangue tipo O. Então, esquema embaixo. A substância precursora, o alelo Hzão determina a produção da enzima Hzão, produzindo o antígeno Hzão, que produz antígeno A,
Hzão e B. Então, isso não acontece nas pessoas que têm o efeito Bombaim. O alelo Hzinho, que é recessivo, por outro lado, não tem essa capacidade em face de não produzir a enzima H, que se transforma a substância precursora em antígeno Hzão. Dessa forma, indivíduos Hzão ou Hzinho, que representam a quase totalidade da população humana, são capazes de expressar os genótipos IA e A, né, dominante, o homozigoto, ou heterozigoto, sangue do tipo A, ou IB, ou IBIzinho, homozigoto e heterozigoto, para o sangue do tipo B. E A e B, que é o sangue do tipo AB. Então, indivíduos de composição genética Hzinho, que é o genótipo muito raro, por outro lado, são incapazes de promover essa transformação, não expressando como consequência os referidos genótipos, caracterizando, portanto, os falsos O. Nele é sempre manifestado um fenótipo do tipo O, independentemente do seu verdadeiro genótipo. Desse modo, nos indivíduos Hzão ou Hzinho, esses testes fornecem resultados corretos. O mesmo não ocorre com os indivíduos Hzinho, que não formam os antígenos A ou B, mesmo que possuam os alelos IA e ou, né, e B. O teste para detectar se uma pessoa é realmente O ou falso O é feito aplicando-se o anticorpo anti-H e uma gota de sangue. Se houver aglutinação, o indivíduo é um O verdadeiro, quer dizer, o genótipo é izinho. Não ocorrendo aglutinação, que é um falso O, podendo ser do tipo A, homozigoto, tipo A, heterozigoto, B, homozigoto ou heterozigoto, ou AB. Então, aqui está a figura, né? 2 gotas de sangue, soro com anticorpo anti-H e o soro com anticorpo anti-H. Então, onde ocorrer a aglutinação, é o O verdadeiro. E se não houver aglutinação, é um falso O. O falso O, ou efeito Bombaim, um resumo, tá? Os indivíduos Hzão ou Hzinho sintetizam uma enzima chamada de transferase, que leva à formação de um aglutinogênio Hzão. Esse antígeno é transformado em aglutinogênio A ou em aglutinogênio B, pelas enzimas sintetizadas, respectivamente, pelos genes IA e IB. E os indivíduos Hzinho não sintetizam a transferase e, portanto, não formam o aglutinogênio Hzão. Por isso, os genes IA e B ficam inoperantes e não são produzidos seus respectivos aglutinogênios. E lembrando das transfusões, as transfusões só vão ocorrer entre as pessoas que apresentam esse tipo de sangue, tá? Então, quem tem o falso O, só doa para falso O. Como a população é muito pequena, já ocorreu um caso de uma pessoa do Nordeste doar sangue para uma pessoa, né, uma pessoa falso O, doar sangue para uma pessoa, se eu não me engano, da Colômbia ou da Venezuela. Então, foi um gesto muito bonito, né? E ficamos por aqui, muito obrigada, tchau.